versículo 7 e 8. Esses dois versículos, Mateus, capítulo 5, versículos 7 e 8. Mateus, capítulo 5, dando continuidade ao Sermão do Monte, uma breve meditação, e após isso a gente também cearemos juntos, ministraremos a Santa Ceia. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículos 7 e 8. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, por todo esse tempo, todo esse momento precioso, ímpar, ó Deus, na vida da sua igreja. Obrigado por esse tempo, por cada ação, cada momento, ó Pai, que tivemos até aqui. Sabemos que isso é misericórdia, é graça do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por isso. Abra nossa mente mais uma vez, nos dê entendimento para compreendermos a sua palavra. Sabemos que ela é rica e eficaz e transforma a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olhando para esse texto, vendo até aqui onde nós chegamos então, com o Sermão do Monte, nós vimos que algo que existe muito na vida do crente, algo que é muito comum na vida cristã e que muitas vezes passa despercebido. Nós nos preocupamos muito com o que, às vezes, nós nos preocupamos muito com o que Deus pode nos dar, Poxa, eu pedi ao Senhor que me dê uma cura, que me dê um direcionamento, que me dê mais sabedoria. E muitas vezes isso acontece. A gente mais pede do que às vezes fica preocupado e pensando assim, que tipo de pessoa Deus está formando em mim? Que tipo de crente Deus está formando dentro do meu coração? Às vezes nós somos muito prontos, para pedir ao Senhor, e se for para abrir, para pedir, uma lista gigante. Mas para fazer assim, uma autorreflexão, dizendo assim, Senhor, eu estou de agrado? Senhor, eu estou servindo a Ti com todo o coração? É claro, irmãos, que é natural, não tem problema nenhum que a gente queira ver Deus agindo na nossa vida. Que o Senhor responda às nossas orações, que o Senhor transforme circunstâncias, e o Senhor faz isso, sim, de maneira sobrenatural na nossa vida. Mas raramente paramos para fazer essa pergunta, quem sabe uma pergunta mais profunda, mais honesta. Que tipo de coração Deus aprova? É isso que Jesus ele está começando. Nós vivemos, e se for ver, sempre a geração foi assim, todas as gerações foram assim, aonde nós procuramos viver mais de aparência, sabe? Mais aparência. As pessoas elas querem saber falar mais de Deus, ou as pessoas elas estão preocupadas, seja na igreja, em qualquer outro lugar, mas preocupada com a performance, sabe? Se aquela pessoa ela canta bem, se aquela pessoa ela sabe falar bem, se aquela pessoa como que ela se comporta dentro da igreja, se ela se comporta bem, se ela é uma pessoa diferenciada ali na igreja. Só que, quando olhamos para a palavra do Senhor, e a gente sabe disso, os irmãos sabem disso pela experiência da vida cristã, isso não significa que mesmo aquela pessoa falando bem, mesmo aquela pessoa sabendo cantar, sabendo se comportar dentro da igreja, não significa necessariamente que o coração dela foi transformado. O coração dela foi mudado. E aqui é o problema. É possível, sim, parecer cristão por fora e ainda não ter sido transformado por dentro. João Calvino ele disse uma frase que eu acho muito interessante. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica. O que Calvino está dizendo aqui? Que o problema do homem
não está apenas nas suas atitudes, mas na natureza interior. Porque o coração por si só, longe de Deus, distante do Senhor, irmãos, ele não produz nada de bom. Ele produz, na verdade, distorção, egoísmo, dureza. Mas isso nos leva a uma conclusão inevitável. Se o coração não for transformado por Deus, toda a nossa religião, toda a nossa aparência, não serve para nada. Não serve para nada. Será apenas aparência. Será apenas performance. E diante disso, vem então essa pergunta que Jesus ele coloca no coração e ele encaixa isso no coração dos discípulos, dizendo: como é o coração de um verdadeiro discípulo de Jesus? E é isso que a gente vai responder. Como é o coração? Ver o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos ali, dizendo o que é ser bem-aventurado, como que deve ser esse coração, como que devem ser as ações desse discípulo verdadeiramente transformado. E a primeira ideia, irmãos, são duas ideias. A primeira ideia é um coração que transborda misericórdia. Olha o versículo 7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, Jesus, ele está mostrando para cada um de nós, então, que o verdadeiro discípulo, ele não é marcado apenas por aquilo que ele crê, mas pelo aquilo que ele demonstra. Ou seja, é a fé, aquilo que está no coração dele, que ninguém vê, que ninguém pode tirar, que ninguém pode negar, mas precisa também demonstrar obras e atitudes de um filho da luz, um filho do Senhor Jesus Cristo, um filho do Pai, de Deus. Então essa palavra bem-aventurado aqui fala de alguém que é verdadeiramente feliz e aprovado por Deus. Então essa pessoa ela é feliz porque ela é aprovada. E Jesus afirma algo muito interessante. À primeira vista, parece ser algo estranho. Soa estranho. Porque Jesus fala assim, imagina só, naquela época, ou imagina hoje mesmo, você chegando para alguém, evangelizando essa pessoa, você vai falar assim, olha, você é feliz quando você é misericordioso. Quando você derrama misericórdia. Mas o que significa, então, de fato, misericórdia? Irmãos, misericórdia não é apenas sentir pena. Não é apenas ter compaixão em palavras. A Bíblia diz que misericórdia é ação. Misericórdia, atos de misericórdia é ação. Você vê pessoas sofrendo e agindo, colocando isso, externando isso. É um coração que se move em direção à necessidade do outro. É alguém que faz algo que até é contrário a você, naquele momento quando você está bravo. O que significa esse negócio contrário que eu quero dizer? É que quando alguém peca com você, você perdoa. A pessoa está com aquela necessidade. Ela precisa receber perdão. Ela precisa receber a boa palavra de Jesus Cristo para ela voltar com você. E você, como um servo do Senhor, você que precisa, então, anunciar isso. É alguém que ajuda quando não é conivente. É ato de misericórdia também. Não é conivente para mim, eu não quero, não preciso, mas você mesmo assim ajuda. Isso é um tapa para nós, irmãos. Suporta quando seria mais fácil afastar ou se afastar. Trata o outro com graça, mesmo quando ele não merece. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender algo muito importante. Jesus ele não está ensinando que a misericórdia é o caminho para conquistar o favor de Deus. Jesus ele não está falando assim, olha, você para conseguir um agrado, para Deus derramar misericórdia na sua vida, na vida da sua família, na vida de todos aqueles que você ama, então você tem que fazer boas obras, fazer coisas boas, ser uma pessoa boa que muitos falam hoje em dia. Irmãos, isso nós não acreditamos. Isso é doutrina de salvação por obras. É contrário ao ensino bíblico. Jesus ele está mostrando aqui para nós ao contrário. Ele não está aqui com um viés político. Ele não está com um viés aqui social. Ele está falando o que um filho do Senhor
faz porque a misericórdia, irmãos, é evidenciada em alguém quando essa pessoa entende que foi alvo de misericórdia. Por isso, então, que eu derramo misericórdia na vida do próximo. Por isso que eu derramo, então, misericórdia na vida daquela pessoa. Porque muitas vezes ela não merece, mas eu derramo. Por quê? Porque eu também não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço. Mas o Senhor foi misericordioso comigo. Isso é a plenitude que nós vemos diante disso. Por isso, irmãos, nós não fomos salvos porque nós somos bons. Nós fomos salvos porque Deus derramou a sua misericórdia. Isso precisa estar gravado no nosso coração, porque na prática nós sabemos como a gente reage quando a gente não coloca isso em prática da misericórdia. Como que a gente reage, irmãos? Quando a gente é ofendido, a gente quer revidar. Quando nós somos injustiçados, nós queremos justiça imediata. Quando alguém falha conosco, a gente quer se afastar dessa pessoa. Mas Jesus está dizendo, o verdadeiro discípulo reage diferente. Não é da forma como você foi criado, você foi ensinado. Isso é claro, se você cresceu com pais cristãos, com certeza eles ensinaram isso. Porque, irmãos, o verdadeiro discípulo, ele é totalmente transformado, e por ser transformado, até as ações dele são diferentes. Não porque ele é naturalmente melhor, mas porque ele foi transformado. E aqui uma aplicação direta para nós, irmãos. Como você tem tratado as pessoas? Algo com honestidade mesmo. Como você tem tratado as pessoas dentro da sua casa? Como você tem tratado as pessoas dentro da igreja? No seu convívio diário? Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos rápidos para julgar. Mas às vezes nós somos muito devagar para restaurar. Nós somos duros. Muitas vezes nós somos impacientes. Nós guardamos mágoas. Ou a gente libera perdão. Uma igreja saudável, irmãos, não é uma igreja instituída por pessoas que não erram. Até porque se essa igreja aqui fosse perfeita, eu teria que ir embora imediatamente. Né? Se eu não me engano, acho que o pastor Aguinaldo, não lembro quem comenta isso, dá esse exemplo. Porque, irmãos, uma igreja saudável não é um lugar onde ninguém erra. É um lugar onde a misericórdia circula. Se a misericórdia circula, se o amor circula, ali é uma igreja saudável. Porque onde não há misericórdia, há um sinal claro. Um sinal muito claro. O evangelho ainda não foi compreendido profundamente. Por isso, se, em resumo, esse primeiro ponto, se você foi alcançado com misericórdia, você precisa viver uma vida de misericórdia. E isso vai tocar no seu coração, às vezes, no final do culto. Às vezes Deus vai colocar situações para você no final do culto, durante essa semana, daqui a uma hora, testando você mesmo para você ser misericordioso com as pessoas. E é um atributo, é algo que é fundamental para a igreja, para o crescimento da igreja. Misericórdia. E a última, irmãos, é um coração purificado diante de Deus. Que diz no versículo 8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, depois então de falar como o discípulo de Jesus se relaciona com o próximo, que é diferente, não é como o mundo ensina, agora ele vai mais profundo. Ele fala do interior. O que significa essa expressão coração? Que fala aqui no versículo 8, né? Bem-aventurados os limpos de coração. O que é coração na Bíblia? Às vezes a gente fala, será que é coração aqui mesmo? Isso daqui é o que bombeia sangue? Na Bíblia tem um significado um pouco mais profundo sobre coração, tá bom? Coração não se refere apenas também a emoções. Talvez você vai dizer, a Bíblia está dizendo sobre emoções. Não é só sobre emoções. Mas a Bíblia, quando fala sobre coração, ela está falando sobre um centro de vida. O centro da existência da sua vida humana. Por isso que a palavra de Deus fala, o seu coração, como está o seu coração? Ou seja, como estão suas emoções?
Como estão os seus pensamentos? Como estão as suas intenções? Como estão os seus desejos, as suas motivações? É isso que significa coração. Por isso que Jesus está dizendo, e ele vai direto à raiz. Ele fala, felizes são os limpos de coração. E o que significa ser limpo de coração? Será que é uma perfeição absoluta? Ser perfeito absoluto? É difícil. Você pode dizer assim, poxa, é difícil, eu não vou conseguir nunca ser bem-aventurado porque eu não consigo ser limpo de coração. Significa a ausência total, então, do pecado? Irmãos, a palavra de Deus diz que bem-aventurados os limpos de coração, essa ideia de limpeza significa pureza. Poxa, ainda não entendi. Pureza? Poderia ser também colocada como integridade ou sinceridade diante de Deus. Eu acho que fica um pouco mais fácil para a gente entender. Ou seja, bem-aventurados são aqueles que são sinceros diante de Deus. Você faz o que você faz, não porque o outro está vendo. Não porque o outro vai dizer, esse é crente, esse é bom. Você faz isso porque você é sincero com o Senhor. Então, se você fecha os olhos, se você levanta as mãos, se você louva o Senhor, você não está fazendo isso para aparecer. E eu nem olho o outro também e julgo ele por isso. Eu estou dizendo, estou sendo sincero, estou dizendo, Senhor, essa é a minha adoração, receba. É isso que Jesus ele vai falar para aquela mulher samaritana. Ele diz, olha, chegará um tempo em que o Senhor vai querer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que significa isso? Sinceridade. É sinceridade. Porque, irmãos, é possível você frequentar a igreja, você conhecer a Bíblia, você servir em ministérios e manter-se em um coração totalmente contaminado. E essa promessa da pureza aponta para aquilo que Deus já havia anunciado. Deus falava que daria um novo coração. Ou seja, irmãos, ninguém se torna puro sozinho. É obra de Deus. É obra de Deus. Isso é profundo. Não se trata apenas de ver Deus no futuro. Porque olha o que diz no versículo 8, né? Que bem-aventurados os sinceros de coração, porque verão a Deus. Isso daqui não é uma promessa no futuro, na eternidade, mas é experimentá-la no Senhor agora. Perceber a sua presença, ter comunhão real, ter sensibilidade espiritual. E aqui há um princípio espiritual muito profundo para nós, irmãos. Um coração impuro, ele perde a sensibilidade, melhor dizendo, para Deus. Por quê? Porque essa pessoa ela continua vindo à igreja, continua ouvindo a palavra, mas ela parece distante. Será que Deus saiu daquela pessoa? Será que o Senhor se afastou? Não. Aquela pessoa, ela se acostumou com o pecado. Por isso, irmãos, para nós, a pureza, a sinceridade não é opcional. Não pode ser opcional. Precisamos buscar. Então, como que está o seu coração diante de Deus? Você está sendo alguém sincero, íntegro? A pergunta que eu fiz, irmãos, no início da pregação, da meditação, ela era, que tipo de coração Deus aprova? Aqui, Jesus ele responde de forma clara. Um coração misericordioso e um coração puro ou sincero. Então, como que eu vou agradar a Deus? Amanhã, ou daqui a pouco, como que eu agrado ao Senhor? Sendo misericordioso. Até mesmo com aquelas pessoas que eu não merecem. Porque Deus foi comigo. Sendo diferente, lutando com as dificuldades que eu sinto de perdoar, de tentar não restaurar, de me afastar das pessoas. E fazendo as coisas com sinceridade. Não pensando em performance. Não. Com sinceridade no coração. Por isso, duas aplicações finais que eu repito à igreja, e assim encerramos, cuide do seu coração diante de Deus. Irmãos, eu não consigo sondar o seu coração. Eu não consigo saber se de fato você está sendo sincero ou não. Mas no final das contas, irmãos, vocês não precisam prestar conta para mim.
Nós precisamos prestar conta a Deus. A Deus, irmãos. Ele está aqui, Ele vê você no secreto. Então, examine-se com sinceridade, lute contra o pecado secreto. Não viva uma fé superficial. Busque a presença verdadeira do Senhor, porque o Senhor, Ele quer comunhão, Ele quer sinceridade. E, por último, viva a misericórdia no dia a dia. Pelo fato de Deus ter sido misericordioso conosco, então viva assim com os outros. Então, o que eu devo fazer para ser misericordioso? Perdoar. Ser paciente, ajude e trate as pessoas com graça, mesmo, entre aspas, quando elas não merecem. A misericórdia, irmãos, não pode ser teoria para o crente. A misericórdia, ela é prática diária. E é isso que a gente vai mostrar que, de fato, o Evangelho transformou a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, trabalhe em nós. Vamos ter esse momentinho de oração? Depois nós teremos o momento da Santa Ceia. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai, nós não conseguimos. Seja por omissão, ó Pai, por dureza do coração, não sei, ó Deus. Cada um aqui, eu creio que está sincero, está falando com o Senhor, dizendo o que de fato tem dificuldade de buscar o Senhor. Por isso, ó Pai, derrame sua misericórdia, nos fortaleça, ó Pai. Nós precisamos disso, nós sabemos que queremos agradar o Senhor. Eu creio que é o desejo do coração de cada um presente, agradar o Senhor. Então, ó Deus, nos dê um espírito misericordioso. Não só, Deus, conosco mesmo, ou com aquela pessoa que a gente ama, mas aqueles também, muitas vezes, que nos odeiam. Muitas vezes, aqueles que são nossos inimigos, ó Pai. Que possamos fazer isso com sinceridade. Porque, de fato, o Senhor mandou, e eu preciso fazer. Nós precisamos fazer. Mas que isso não seja, ó Pai, de forma qualquer. Mas sim com sinceridade no coração. Pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.